Tudo começa quando Leonardo mostra o quarto que Ângela vai ficar na casa dele, e ela fala que está maravilhoso. Então Leonardo conta que a Alma também vai morar na casa por um tempo, e Ângela não parece satisfeita, mas diz que tudo bem. Ele pergunta se ela está com algum problema, e então Ângela conta que não conseguiu falar com Yolanda, mas que no outro dia vai tentar, mas Leonardo fala que eles podem ir até lá, porque sua mãe está com Alma, e não vai precisar dela. Enquanto isso no quarto, Mirta diz que Alma cuida dela muito bem, e a moça diz que sempre a considerou como sua segunda mãe, então ela aproveita para perguntar o porquê ela resolveu contratar uma enfermeira, e Mirta diz que gostou da forma como ela a tratou no hospital, e Alma diz que acha que alguma coisa está se passando entre ela e Leonardo, porque quando chegou no quarto do hospital teve a impressão de que os dois iriam se beijar. Mirta fica chocada e diz que se soubesse disso jamais colocaria ela na sua casa, e Alma acrescenta que Ângela é uma aproveitadora porque se casou com Álvaro Villa-Lobos, e Mirta pergunta se é o mesmo que casou com Samantha, e Alma diz que sim, que ele se casou com as duas e por isso está na cadeia. Por outro lado na pensão, Ângela chega com Leonardo, e Yolanda reconhece Léo e diz que é uma velha amiga de sua mãe, mas ele não sabe quem ela é. Então Ângela diz que ele foi acompanhar ela porque vai se mudar, e Yolanda fica furiosa dizendo que ela não pode ir embora assim. Porém Ângela diz que vai pagar o que deve a ela, e que assinou um trato com Aníbal e vai cumprir porque tem palavra. Mas Yolanda não está satisfeita e diz que ela vai arrumar um problema com ela. Então Ângela resolve ir pegar suas coisas, e Yolanda fala para Leonardo que Ângela rapidamente arrumou uma namorada para substituir seu esposo, mas Léo diz que não é namorado dela e sim seu professor, e que Ângela vai se mudar para sua casa porque vai trabalhar como enfermeira, e Yolanda diz que um corpo e uma carinha bonita pode fazer muitas coisas, e Leonardo furioso diz que é incrível como as pessoas podem falar tantas besteiras. De volta à casa, Alma continua falando mal de Ângela, e Mirta quer expulsar ela da casa naquele mesmo dia, porém Alma fala para ela não fazer isso, e tratar Ângela com desprezo, e combinam de tentar desmarcar ela na frente de Leonardo. No dia seguinte, Samantha está navegando nas redes sociais, quando recebe a informação de que Ângela está lá para visitá-la, e então ela manda entrar. Ângela entra e Samantha já ativa o modo sofredora e diz que está muito mal porque as duas foram vítimas daquela cobra chamada Álvaro. E Ângela diz que ele tentou se aproveitar da relação que tinha com Samantha para ajudar sua irmã Clarita. E Samantha diz que é verdade, mas que ele acabou se apaixonando. Enquanto isso, Aníbal chega na pensão e Yolanda conta que Ângela é uma abusada porque foi embora da pensão. E Aníbal desacreditado pergunta o porquê disso. E a mulher conta que ela foi até lá acompanhada de Leonardo Santillana, e que ele deu a desculpa de que ela vai morar na casa dele para cuidar de Mirta. Então Aníbal revoltado fala para ela falar com Mirta para expulsar Ângela da casa, mas Yolanda diz que não pode fazer isso, mas fala para Aníbal focar no que eles combinaram. Enquanto isso, Samantha pergunta se Ângela vai fazer um escândalo, e diz que isso a afetaria muito, mas Ângela garante que não vai fazer isso. E o que tinha que fazer era denunciar Álvaro, e isso ela já fez. Então Samantha pergunta se ela vai querer dinheiro ou pensão, mas Ângela nega. E Samantha fica surpresa porque sabe que ela mora em uma pensão, e que sua situação financeira não é muito boa, e Ângela confirma, mas diz que começou a trabalhar com o Santillana, e que também tem um trabalho à noite que ajuda sua renda, e Samantha pergunta o que ela faz nesse trabalho, e Ângela conta que é demonstradora de produtos. Na cadeia, Álvaro vai até a sala de visitas e percebe que Gerardo está esperando por ele, e então o homem furioso pergunta como ele foi capaz de fazer isso com a filha dele, e diz que só pediu para ele cuidar dela, e pergunta se ele estava com a intenção de ficar rico às custas dele. Álvaro tenta se explicar, dizendo que foi enganado por Ângela, e que já tinha um plano, e Gerardo mete um socão na cara dele,
e os guardas vêm para separar. Porém Álvaro lembra que se Gerardo fizer alguma coisa contra ele, também estará fazendo a Samantha, mas Gerardo diz que não sabe como, mas vai dar um jeito de ferrar com ele e deixar Álvaro apodrecer na cadeia. Então o guarda leva Gerardo e Álvaro com o nariz sangrando diz que esse maldito vai ver. Por outro lado, Samantha fala para Ângela que sabe bem que a faculdade dela é muito cara, e pergunta se pode ajudar com algum dinheiro, mas Ângela não aceita, e também quer saber se Samantha precisa conversar e desabafar e segura a mão dela, mas Samantha agradece e solta a mão dela dizendo que ela não pode fazer nada. Então Ângela diz que vai embora, mas Samantha chama ela perguntando o que Álvaro pediu, e Ângela conta que ele pediu para perdoar ele perante a lei, para que ele consiga cuidar de Clarita, e Samantha pergunta o que ela vai fazer, mas Ângela ainda não sabe e pergunta o que ela acha. Então Samantha diz que Álvaro é um sem-vergonha e merece muitos anos de cadeia, mas sabe que Clarita não tem nada a ver com isso, e que não deve pegar pelos erros do irmão. Nesse meio tempo, Félix vai até o quarto de Guilherme e fala para ele arrumar suas coisas porque vão viajar, e o menino diz que sem sua mãe ela não quer ir, e implora para o pai não o levar, mas Félix diz que tudo isso é culpa de Luz, e o garoto se oferece para convencer a mãe, mas o pai diz que não, porque ela vai pensar que foi ele que pediu, mas Guilherme continua insistindo dizendo que vai falar que é ele quem está pedindo. Então Félix diz que tudo bem, e deixa Guilherme ligar para Luz. Então ela atende e o menino pede por favor para ela não deixar ele ir embora com seu pai, e Luz sem saber o que fazer pede para falar com Félix, e implora para ele não levar o garoto, mas o homem fala para ela não ser egoísta, e que tudo depende dela. Enquanto isso, Ângela reza e pede para Deus guiar sua decisão, porque não quer perdoar Álvaro, mas sabe que Clarita precisa da ajuda dele, e chorando ela sai da igreja. Do lado de fora, ela atende o telefone e Leonardo quer saber como ela está, e chorando ela diz que não está bem, e Léo pergunta onde ela está. Félix e Guilherme já estão quase saindo, quando Luz chega dizendo que já está lá. Guilherme abraça a mãe e diz que sentiu muitas saudades, e Félix diz que é isso que ele quer ver, amor familiar, e Luz se desculpa pela forma que está tratando ele e promete que vai melhorar. Ângela e Leonardo se encontram, e ela conta que Álvaro tem uma irmã que está em coma, e diz que não aguenta mais tanto sofrimento. Então Leonardo observa o colar que ela carrega e Ângela conta que ganhou de seus pais, e Léo diz que tudo que ela está passando vai deixar a moça mais forte, e deixa ela mais emocionada. Léo diz que Álvaro é um idiota e que perdeu uma grande mulher, e enfim ele beija ela, que corresponde. Ângela contém Leonardo e pede desculpas, e ele diz que sente que está acontecendo algo entre os dois e pergunta se ela não acha isso. Mas Ângela diz que está vulnerável por tudo que aconteceu, e fala para eles esquecerem isso, como se não tivesse acontecido. Leonardo, mesmo não querendo, acaba concordando. Enquanto isso, Félix diz que ele e Guilherme vão ficar, e o garoto fica muito feliz. E então o pai diz que eles terão uma noite feliz e que Luz vai cozinhar algo para eles. E manda o garoto pegar as bolsas para voltar, e aproveita para dar um beijo em Luz, que está sorrindo por fora, mas sofrendo demais por dentro. Do outro lado da cidade, Ângela e Leonardo estão em barzinho qualquer, e ela pergunta sobre o beijo deles. Mas Leonardo fala para ela esquecer e seguir como se nada tivesse acontecido, e pergunta sobre Clarita, e Ângela diz que não quer perdoar Álvaro, e pergunta o que Leonardo faria, mas ele diz que não pode responder isso porque é médico e sempre vai tentar salvar a vida das pessoas. Ângela conta que conversou com Samantha, e Leonardo diz para ela investigar bem antes de tomar uma decisão. Por outro lado, Guilherme diz que está muito feliz de ter sua mãe perto dele de novo, e Félix fica escutando Luz dizer que também está feliz, e quando Félix sai, Guilherme pergunta se realmente a mãe dele quer estar com o pai, e fala que ela pode dizer a verdade porque ele não está ouvindo, mas Luz diz que se estar com Félix é ficar pertinho dele, então tudo bem. Ela também diz que no dia seguinte eles poderão voltar para a vila,
e Guilherme fica muito feliz porque está com saudades de sua família da vila. Nesse meio tempo, Alma ajuda Mirta, e Leonardo chega com Ângela, e Mirta surta perguntando aonde eles estavam, e Léo diz que eles saíram para comer, mas Mirta diz que não vai ficar pagando enfermeira para ela ficar passeando, e Ângela diz que ela tem toda a razão, e Mirta fala que se não fosse por Alma ela estaria perdida. Então Mirta manda Ângela fazer seu curativo, e Alma diz que vai preparar algo para ela, e Ângela se oferece para fazer, mas Mirta diz que Alma já conhece seus gostos. Enquanto isso, Luz chega no quarto de Félix e ele manda ela servir uma bebida, mas Luz deixa bem claro que está ali por causa da condição que ele deu, e que jurou que deixaria ela e seu filho em paz, mas Félix fala para ela não encher a paciência, e Luz vai servir as bebidas. E Félix diz que essa vai ser a segunda lua de mel deles, que ela vai ver as estrelas. Enquanto isso, na mansão Santilhana, Alma diz para Leonardo que eles precisam ter muita paciência com Mirta, mas Léo não está ouvindo nada do que ela está dizendo, porque está pensando na hora que beijou Ângela, e então Alma grita o nome dele, e diz que dá para ver que ele não está ali, e Leonardo mente dizendo que estava pensando em uma aula que precisa dar no dia seguinte. Enquanto isso, Félix dá um presente para Luz e manda ela vestir, e a moça diz que não quer, mas ele a obriga, e manda ela vestir ali mesmo, e diz para Luz fechar a porta. Por outro lado, Ângela está fazendo o curativo de Mirta quando começa a lembrar do beijo entre ela e Leonardo, e Mirta furiosa fala que ela está machucando, e diz que já se arrependeu de ter contratado ela, e ao mesmo tempo Alma diz que Leonardo não está pensando em aula e sim em outra coisa. E no quarto Mirta diz que não é besta e já percebeu que Ângela está de olho no filho dela, e na cozinha Alma diz que já sabe que ele e Ângela estão muito próximos. E Ângela responde para Mirta que não sabe do que ela está falando. E Mirta diz que ela é uma aproveitadora e quer dinheiro, mas ela responde que faz tudo com seu esforço, e diz que a patroa está ofendendo. E Alma fala para Léo que não tem nada contra Ângela, mas percebe que ela vai enganar ele, e Leonardo diz que ela é a última pessoa a querer dizer alguma coisa, e deixa a Alma sozinha. No dia seguinte, Leonardo e Ângela conversam na cozinha, e Alma escuta quando ela diz que vai trabalhar em um evento à noite, e Leonardo diz que tudo bem, e que vai falar com sua mãe, e Ângela aproveita para dizer que não quer que as coisas mudem entre os dois devido ao que aconteceu, mas Leonardo garante que tudo segue igual. Por outro lado, Félix acorda e Luz diz que já vai para a vila com Guilherme, mas ele diz que ela precisa pedir permissão, e então Luz diz que ele prometeu que se ela passasse uma noite com ele deixaria eles em paz, mas Félix diz que isso foi antes do juiz dar a guarda para ele. Enquanto isso, Abel e Pablo estão estressados dizendo que com certeza Luz está com Félix, e Dona Pura começa a passar mal e deixa os netos nervosos. Félix fala para Luz que agora ele é o responsável pelo menino, e manda ela enxugar as lágrimas porque não quer que o garoto pense que ele é ruim. Então manda ela levar ele para a escola com cuidado, porque pode meter ela na cadeia. Na cadeia, Álvaro fala para Dário que não pode acreditar que Samantha tentou tirar a própria vida, e Dario diz que acha que ela está tentando fazer chantagem com os pais. Então Álvaro diz que o amigo precisa tentar convencer a família Verga de que Ângela é uma aproveitadora, e que se casou com ele para conseguir ajuda financeira. Então Dario pergunta se é isso mesmo que ele quer que todos pensem da mulher que ele ama, e Álvaro diz que não, mas que não tem outra alternativa. No povoado, Flora ensina Adela a vender seus produtos, e Adela fica impressionada com a comunicação da moça que consegue falar inglês para atrair os clientes. Na cidade, Ângela pede para sua advogada pesquisar se Clarita é mesmo irmã de Álvaro, e a moça confirma dizendo que os sobrenomes são iguais e os nomes dos pais também, mas diz que elas precisam ir à clínica juntas para confirmar. E nisso Luz entra na sala desesperada dizendo que passou a noite com Félix em troca dele deixar ela e seu filho em paz, mas diz que agora ele não quer cumprir, porque quer que eles sejam uma família de novo, e Ângela consola a amiga.
Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.